Fala galera, e aí? Sem reação? Nessa nossa videoaula número 1, vamos já iniciar o módulo tabela periódica, tratando exclusivamente da evolução da tabela periódica, como ela surgiu e como ela se apresenta no dia de hoje. E não se esqueça, eu me chamo Flávio Alberto e eu sou teu professor de Química. Vamos embora? Então pessoal, como já foi dito, nessa nossa videoaula vamos tratar exclusivamente da evolução da tabela, como ela surgiu por volta de 1829 e como ela se apresenta nos dias de hoje. E ela vai surgir com um alemão químico, Johann Wolfgang Doberein. Doberein consegue perceber que existiam grupos de 3 em 3 elementos químicos que iriam apresentar propriedades químicas semelhantes. E ele percebeu também que esses grupos de 3 em 3 elementos químicos, que ele vai chamar de tríades, o elemento central dessa tríade teria aproximadamente uma massa igual à média aritmética dos outros dois. Vamos pegar aqui como exemplo uma primeira tríade, a tríade de 3 elementos químicos do lítio, sódio e potássio. Dá uma sacada na massa atômica do sódio, aproximadamente 23 unidades. Se eu somo a massa do lítio, que é 3, com a do potássio, que é 39, esse somatório dividido por 2, formando essa média aritmética, vai dar a massa atômica aproximadamente igual, para não dizer que é igual, ao do nosso amigo sódio, que seria 23. Então, a tabela periódica do nosso amigo Johann Wolfgang Doberein, que ficou conhecido como tríades, ele agrupava esses elementos químicos em grupos de 3 em 3 elementos com propriedades químicas semelhantes. E lembrando que a massa atômica do elemento central seria a média aritmética dos outros dois dessa tríade. Tranquilo? Aproximadamente 30 anos depois, chega o nosso amigo francês Alexandre Champcantot e propôs uma nova organização para esses elementos. E ele propôs uma organização em uma forma espiral, tridimensional, onde os elementos seriam colocados em uma ordem crescente de suas massas atômicas. E ele consegue perceber que os elementos que iriam se encontrar nessa espiral, que estariam em uma mesma linha, iriam apresentar propriedades químicas semelhantes. Então, a tabela periódica do nosso amigo Alexandre Champcantot ficou conhecido como parafuso telúrico, pois apresentava essa forma em espiral. Dando sequência, aproximadamente 2, 3 anos depois, chega o químico e músico Newlands. Newlands organiza os elementos também em ordem crescente das massas atômicas, colocando em uma coluna vertical. Só que ele fazia isso a cada 7 elementos químicos. Dando sequência, ele colocava o 8º elemento químico em uma segunda coluna. E ao fazer isso a cada 7 elementos, ele consegue perceber que os elementos que iriam se encontrar em uma mesma linha horizontal iriam apresentar propriedades químicas semelhantes. O que é que ele quer afirmar com isso? Ele está nos dizendo que o 8º elemento, sendo colocado nessa sequência, iria ter propriedades químicas semelhantes ao primeiro. E ele faz essa correlação com as notas musicais. E ele vai chamar sua tabela periódica de lei das oitavas, pois a 8ª nota musical seria igual à primeira. Então, o 8º elemento sendo colocado nesse grupo iria ter propriedades químicas semelhantes ao primeiro. E a sua tabela periódica, como já foi dito, ficou conhecida como lei das oitavas ou lei das oitavas musicais. Dando sequência, o nosso amigo russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, aproximadamente 5 anos depois, ele estava com a ideia de organizar um livro. E ele colocava os elementos em fichas. E nessas fichas, além do símbolo do elemento, ele também estava colocando algumas características dos elementos, como a massa atômica. E ele começou a colocar essas fichas em uma coluna, em uma linha horizontal, tomando como referência essa ordem crescente de massas atômicas. E ele percebeu que ao colocar esses elementos de uma forma sequencial, apareciam algumas propriedades químicas que começavam a se repetir com os elementos que ele já tinha colocado. Ele para e pensa, peraí, se eu estou colocando aqui elementos em uma ordem crescente dessas massas, e eu estou vendo que as propriedades de alguns começam a se repetir, eu vou pegar esses elementos que estão com essas propriedades sendo repetidas, vou começar a colocar abaixo daqueles primeiros elementos que eu já tinha colocado, que tinham essas propriedades semelhantes. Para quem não percebeu, ele começou a organizar a tabela periódica em colunas horizontais e verticais. Horizontais que nós chamamos de períodos e verticais que nós iríamos chamar de famílias. Esse cara, ele dá o boom para a organização final da tabela periódica, afirmando que ele estava colocando esses elementos em uma ordem crescente de suas massas atômicas. Só que ele não conseguia explicar a ideia dessas características dos elementos químicos, que só vai surgir essa explicação por volta de 1913, com o químico inglês
Henry Moseley, pois em 1913 já se conhecia os prótons. E quando ele começa a organizar uma tabela tomando como referência a ideia do núcleo contendo os prótons, finaliza e explica aquilo que o nosso amigo russo Dmitry Ivanovich Mendeleev não conseguia explicar, essa ideia das características, das propriedades dos elementos. E essa organização periódica se dá justamente em cima dos prótons. Essa organização seria dada em ordem crescente do número atômico Z, finalizando toda essa evolução da tabela periódica. Tranquilo, galera? Então, pessoal, nessa nossa videoaula, analisamos toda a evolução da tabela, como ela surgiu e como ela se apresenta no dia de hoje. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.